Olá, alunos, paz seja convosco, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre hermenêutica. E a nossa aula hoje, ela falará especialmente sobre as regras fundamentais da hermenêutica. Assim como toda filosofia e disciplina, a hermenêutica também possui os seus fundamentos e as suas regras básicas que precisamos seguir para então podermos valorizar a hermenêutica em si. A principal regra da hermenêutica, só relembrando que a hermenêutica é a arte da interpretação dos textos bíblicos. A principal ferramenta ou a principal regra, aliás, a principal regra da hermenêutica é a inerrância da Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela não se contradiz. E nós precisamos entender que todo texto bíblico ele já possui em si um significado. Aquele velho ditado, a própria Bíblia interpreta a si mesma. Nós não podemos simplesmente pegar um texto, como já foi falado na aula passada, e criar sobre aquele texto uma doutrina, tirar aquele texto do seu contexto e falar aquilo que nós achamos. A própria Bíblia é a expressão da verdade e daquilo que realmente é verdadeiro e fiel sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que, em momento algum, a palavra do Senhor ela se contradiz. Muito pelo contrário, existem textos e contextos que se confirmam. Esses textos e contextos vão se alinhavando e vão dando um significado cada vez mais amplo, cada vez mais firme sobre os ensinamentos da palavra do Senhor. Pessoal, o tópico número 1 desse capítulo, ele trata da delimitação, ou melhor, da delimitação da perícope. E o que seria isso? A perícope nada mais é que o trecho do texto bíblico que você utilizará para fazer a análise, ou até mesmo depois de fazer essa análise, levar até o púlpito, a escola bíblica, ou a pessoa que você deseja ensinar. Trata-se de o extrato de um texto e não um texto em si. Nós temos aqui no material de apoio o texto de João, capítulo 4, do versículo 19 ao 24. Nós não temos tempo suficiente para ler todos os versículos, mas esse texto, ou esse relato, ele trata daquela conversa que Jesus teve com a samaritana, que inclusive indignou muitos discípulos quando chegaram e viram que Jesus estava conversando com uma mulher. Mas para você entender, foi retirado apenas do 19 ao 24 desse capítulo 4 para poder falar a respeito de adoração. O sentido, o significado é a respeito de adoração. Se alguém, por exemplo, quisesse tratar ou discorrer do assunto adoração, não haveria necessidade de ler do versículo 1 ao versículo 23. Como foi feito aqui no exemplo, só foi retirado um pedaço de um texto para falar de um assunto específico a respeito de adoração. Do versículo 1 ao versículo 23, se você quiser ler em casa, é interessante você acompanhar, você vai perceber que é tratado alguns pormenores da vida dissoluta daquela mulher. Mas no que se refere ao tema adoração, é a partir do 19 ao 24, que Jesus introduz a conversa, que Jesus traz um significado amplo a respeito de adoração. E só para lembrar rapidamente, aquela mulher, ela disse para Jesus, olha, nossos pais adoraram nesse monte, e vocês dizem que o lugar para se adorar é em Jerusalém.
E aquela mulher, ela estava querendo argumentar com Jesus onde seria o lugar ideal ou o melhor lugar para adoração. E Jesus vem e encerra aquele assunto e ele diz o seguinte: olha, o lugar não é a pauta principal, não é o lugar, é o como. E aí ele diz, olha, não importa o lugar. Ele quer dizer, não importa o lugar, importa é que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ali demonstrando a importância da sinceridade no momento da oração, da adoração. E aí Jesus coloca um ponto final e a questão adoração, ela é extraída apenas desses 4 versículos ou 5. Então, só para você entender, a perícope seria o extrato de um texto para poder tratar de um assunto específico. Temos aqui também um outro ponto, que seria a análise semântica do texto. A palavra semântica, ela tem o significado de significação. Parece que é uma redundância, mas semântica quer dizer o significado. Então nós vamos entender aqui a análise do sentido de um texto dentro da perícope. Nós vamos tomar aqui, em primeiro lugar, a análise de um termo pelo contexto imediato. Que sentido aquela frase tem dentro do texto? E aqui o nosso material de apoio, por exemplo, ela pega a palavra pai. E aqui eles trazem aqui no sentido ou do termo pateres, quando aquela mulher disse, olha, os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que devemos adorar em Jerusalém. Na verdade, quando você faz uma análise semântica do termo pai, você entende que aquela mulher não está se referindo ao seu pai e à sua mãe, os seus genitores, mas o sentido ele está relacionado aos seus antepassados. Quando ela se refere, os nossos pais adoraram nesse monte, o que ela quer dizer é que os seus antepassados, todos eles, tiveram o hábito de adorarem naquele monte, e ela então aprendeu com os seus antepassados que o sentido da verdadeira adoração para ela era adorar naquele monte. Então nós temos aqui uma análise semântica de um termo no contexto imediato daquilo que foi escrito. Ainda dentro da semântica, nós também temos um ponto aqui que seria a análise dos termos pelo contexto geral. E até a apostila toma aqui como exemplo a questão da salvação. No versículo 22, temos uma menção da palavra salvação. E nesse sentido de análise semântica, em termos de um contexto geral, nós entendemos que a salvação, nesse sentido, ela está relacionada ao novo nascimento. Ou seja, o que Jesus quis dizer para aquela mulher em um sentido mais amplo e mais geral? Ele quis dizer que para que uma pessoa possa realmente adorar em espírito e em verdade, o mais importante é que esta pessoa ela seja salva, uma pessoa que realmente tenha nascido novamente. E dessa maneira, após ela ter nascido novamente, ela então consegue, ela então tem condições de adorar. Então nós entendemos um contexto geral da adoração relacionado com salvação. Aquele que é salvo, ele tem condições de adorar em espírito e em verdade. Ou seja, ele já passou pelo novo nascimento e agora ele tem essa dimensão espiritual e ele tem essa capacidade de adoração, não em algum lugar determinado, mas algo que realmente sai do seu coração. E em último lugar, na nossa análise semântica,
nós temos aqui a análise dos objetivos, ou a compreensão de uma frase pela finalidade do texto em si. E também nós podemos entender uma análise de alguns termos que possam estar obscuros ou nas entrelinhas do texto em análise. No caso aqui, o texto que foi abordado, ele trata de adoração, mas o sentido por detrás desse contexto é Jesus denunciando a religiosidade falida, tanto dos judeus quanto dos samaritanos, trazendo uma nova modalidade de adoração, em espírito e em verdade, independente de lugar, independente de religião, independente de nação. Então nós entendemos que a análise semântica, nesse sentido dos objetivos, ela traz um sentido amplo do sentido geral daquele texto. E o sentido aqui, ele foi trazido quando Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E ele diz mais ou menos assim: a verdadeira adoração, ela deve ser espiritual e ela deve ser verdadeira. Em termos e significados de espiritual, Jesus está se relacionando ao interior. E quando ele fala de verdadeiros adoradores, ou em verdade, deve ser algo que vem do coração, como eu já falei, algo que é autêntico. Adoração que agrada a Deus, que chega ao Senhor, é uma adoração no âmbito espiritual e uma adoração no âmbito da verdade, aquilo que realmente é verdadeiro. O tópico número 2, ele trata da análise morfossintática. E aqui você deve lembrar aí de algumas regras que você aprendeu na sua infância, no ensino médio, regras de português. A análise morfossintática trata-se da análise dos vários elementos gramaticais contidos num texto. A morfologia, ela trata da estrutura e formação das palavras, bem como a sua classificação. É importante lembrar que se nós não entendermos o sentido gramatical de uma palavra, nós podemos comprometer todo o texto. Aqui a apostila, ela trata no subtópico número 1, que nós devemos respeitar o vernáculo, respeitar as regras do nosso idioma. As palavras, nós não podemos atropelar as palavras ou pensar que sabemos e analisar um texto ao nosso bel prazer. O texto aqui em análise seria João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O autor, na apostila, ele diz que muitas pessoas, ao se utilizarem desse texto, pregam e ensinam que isto seria um mandamento. Mas ele fala que a palavra examinais, ela está conjugada na segunda pessoa do plural do presente do indicativo, examinais, e não no imperativo, examinai, como se fosse um mandamento. Aqui é apenas um exemplo para você poder entender, nessa análise morfossintática, a importância de se respeitar o vernáculo, o sentido real da palavra no seu atual idioma. O segundo tópico dentro da análise morfossintática, ele trata dos termos originais. Já falamos também na primeira aula a importância dos termos originais dos textos bíblicos. E aqui um dos textos, ou melhor, uma palavra que na nossa apostila foi tomada para que possamos estudar, foi a palavra prosecunesan, uma palavra até difícil de pronunciar, que significa adoravam. O termo adoravam vem de prosecunesan.
e trata de um verbo indicativo aoristo, ou seja, indefinido, ativo na terceira pessoa do plural. Embora o aoristo do indicativo indique o tempo passado, traz em si uma característica chamada de constativa. Isto significa que, apesar desta palavra difícil de pronunciar, a qual eu falei, ela esteja no tempo passado, adoravam, o sentido que a samaritana traz é que ainda aquela forma de adorar era utilizada naquele atual momento. Ou seja, mesmo que a palavra estava no passado, a samaritana disse para Jesus que aquela forma de adoração ainda permanecia nos tempos em que ela vivia. Analisando agora o tópico de número 3, nós vamos entender um pouco os estilos literários. Sabemos que a Bíblia é uma coletânea de escritos judaicos, mas ela não é linear na sua forma literária. Existem várias formas pelas quais ela foi escrita. E a primeira forma a ser analisada é a histórica ou narrativa. O próprio nome já nos explica. O estilo literário histórico é aquele que conta uma história bíblica. Podemos aqui citar o exemplo de Êxodo, o livro de 1º e 2º Reis, que narram fatos, histórias relacionadas ao povo de Israel, à saída do Egito, aos reis. O Novo Testamento também possui um estilo literário histórico. Nós podemos citar aqui os evangelhos, falando a história de Jesus, ou o próprio livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história do início da igreja primitiva. Então, o primeiro estilo literário seria o estilo histórico ou narrativo. O segundo estilo literário bíblico seria a poesia. Existem vários textos que foram escritos de forma poética. E aqui nós podemos citar, por exemplo, o livro dos Salmos. E o estilo literário, segundo um autor chamado F. Stuart, os Salmos, eles têm 3 benefícios ao leitor: orientação para o adorador, estímulo a uma relação honesta com Deus e uma reflexão acerca do que Deus faz para nós. Dentro do estilo literário poético, nós podemos aprender de que maneira adorar a Deus, trazer uma reflexão. É um estilo existente dentro da palavra do Senhor, o estilo poético. E também existem alguns salmos chamados imprecatórios. Aqui a apostila traz salmos que estão carregados de maldições num contexto de época. Significa que você vai tomar aquele texto e interpretá-lo ao pé da letra e vai sair aí amaldiçoando as pessoas. Temos também como um outro estilo literário a profecia. Sabemos que as profecias também fazem parte dos livros da Bíblia e é um dos estilos literários que nós precisamos compreender, precisamos entender. As profecias, elas tratam de temas presentes e passados e em muitas das vezes também de temas futuros. Os objetivos da profecia em geral são, em primeiro lugar, reprovação de Deus e condenação à impiedade praticada pelo seu povo. Nós podemos ver isso no livro de Isaías, capítulo 1, quando existe uma profecia relacionada a essa desobediência do povo. Em segundo lugar, promessas de libertação. Nós podemos encontrar também promessas de libertação em Isaías 9, do 1 ao 7, quando o profeta ele proclama a vinda do Messias para então concretizar a libertação ao povo. E em terceiro lugar, a profecia também ela nos auxilia
ou tem como sentido a antecipação de eventos futuros, a predição de eventos como a queda da Babilônia em Isaías, as previsões de Jesus quando ele fala no sermão, lá no capítulo 24 e 25 de Mateus, dos finais dos tempos, são também parte das profecias. E também precisamos lembrar que nesse estilo literário, chamado profético ou as profecias, existem também os textos que são considerados ou chamados de apocalípticos, textos que retratam o final dos tempos e alguns seres espirituais, como anjos, demônios e batalhas, estão também inseridos dentro do estilo literário das profecias. É importante lembrar que você não pode cair no erro das chamadas viagens proféticas que infelizmente acontecem até hoje. Existem pessoas que interpretam algumas profecias literalmente e acabam trazendo para sua plateia, para o seu público, para suas ovelhas, para quem quer que os acompanhe, trazem textos que são verdadeiras distorções da palavra do Senhor, distorções das profecias bíblicas. Por isso é muito importante você entender o estilo literário das profecias e tomar um cuidado muito especial com relação à sua interpretação. Um outro estilo literário que nós podemos acompanhar aqui no material de apoio seriam os provérbios, que são chamados também de textos sapienciais. E o que seria isso? São textos que tratam de sabedoria, textos relacionados ao viver diário, textos relacionados à meditação com relação ao autocontrole, ao domínio próprio, questões familiares e assim por diante. Nós vemos textos sapienciais, melhor dizendo, em Provérbios, em Jó e também no livro de Eclesiastes. Estes são livros considerados livros que trazem conhecimento para a nossa vivência diária e cotidiana. E o último estilo literário que vamos estudar em nossa apostila sobre hermenêutica é as epístolas ou as epístolas. E as epístolas nada mais são do que cartas escritas pelos apóstolos e endereçadas ou a comunidades inteiras, no caso de Romanos, por exemplo, Efésios, ou direcionadas a pessoas em específico. No caso, Tito, Filemon, são dois exemplos de cartas, de epístolas que foram escritas e direcionadas a pessoas. Tomamos como exemplo também de uma epístola pessoal, a que foi direcionada a Timóteo. Dentro das epístolas, nós precisamos identificar três coisas. Aquele que estará fazendo a exegese de uma epístola precisa identificar três coisas. A primeira delas seria o destinatário, como eu já falei, para que haja uma interpretação feita com sabedoria. Em primeiro lugar, é necessário identificar o destinatário. Para quem foi escrita essa epístola? Foi escrita para um contexto geral, para uma comunidade em geral? A abordagem será de uma forma. Foi escrita para uma pessoa em específico? Essa abordagem também precisa ser olhada com outros olhos. Segundo lugar, dentro das epístolas, nós precisamos identificar qual é o objetivo daquela epístola. Qual é o objetivo daquela carta escrita? A pergunta-chave seria: o que está acontecendo entre os destinatários? Vamos tomar como exemplo aqui a primeira carta aos Coríntios, onde o objetivo daquela epístola escrita pelo apóstolo Paulo foi trazer ou corrigir, trazer luz às atitudes daquela comunidade,
havia muita distorção dentro do povo corinto, havia dissensão entre irmãos, demandas judiciais, imoralidade sexual, sectarismo, onde as pessoas estavam se dividindo, umas falavam que serviam a Paulo, outras não, que serviam a Apolo, outras serviam a outro discípulo, e Paulo então escreve essa carta com o objetivo de trazer ordem, com o sentido de organizar aquela comunidade de cristãos. E em terceiro e último lugar, o objetivo, dentro dos objetivos, aliás, nas epístolas, o primeiro é identificar os destinatários, o segundo é identificar o objetivo da epístola, e o terceiro é analisar o desenvolvimento lógico da argumentação de quem escreveu aquela carta. Tá? Então aqui nós tomamos como exemplo, ou a epístola nos dá como exemplo, as questões presentes em 1 Coríntios do 1 ao 10. Primeiro, a perícope é definida a partir do fim das saudações iniciais e termina com uma mudança de assunto. Segundo ponto que nós vemos aqui, o tema central da perícope é identificado, a dissensão da igreja. O tema principal seria a dissensão, seria ideias divergentes que poderiam causar uma futura divisão naquela igreja. Em terceiro lugar, a tese é evidenciada. As divisões partidárias estavam exaltando muito mais o homem do que a Cristo. Nós vemos aqui que, dentro desse argumento de Paulo, ele está tentando demonstrar para os coríntios que, com esse sectarismo, essa divisão, eles estavam exaltando muito mais o homem, muito mais a liderança do que o próprio Cristo. Nós podemos ver isso até hoje. Existem pessoas que estão muito mais voltadas à sua denominação do que ao próprio Evangelho. Existem outras que estão muito mais voltadas ao seu líder, sendo uma figura emblemática, carismática, ou até mesmo muito conhecida da televisão. Existem pessoas que seguem esses autodenominados apóstolos, presbíteros, enfim, e esquecem do sentido original do Evangelho. E em último lugar, o desafio foi lançado aos coríntios, porque Paulo diz para eles, olha, vocês precisam ser imitadores de Cristo. Aliás, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Paulo lança então um desafio, mostrando que o reino de Deus, o reino dos céus, ele não consiste simplesmente em palavras, mas em virtude, em poder, em atitudes. Então nós encerramos aqui os estilos literários, e só retomando de maneira rápida os estilos literários: história ou narrativa, poesia, depois nós tratamos das profecias, e agora, em último lugar, nós tratamos das epístolas. E nós precisamos, dentro das epístolas, identificar os destinatários, identificar qual é o objetivo da epístola e entender o desenvolvimento do argumento lógico, ou da argumentação lógica pela qual o autor se direcionou ao destinatário. Muito bem, alunos, chegando aqui no final da nossa aula, o tópico de número 4, ele traz as funções básicas da linguagem. A linguagem, ela tem as suas funções. Nem toda fala, ela transmite a mesma intenção. Então nós temos que entender quais são as funções básicas da linguagem. Quando o autor está escrevendo, o que ele quer falar ou o que ele quer dizer com aquilo. Então, existe um autor chamado Irving Cope, e ele diz que essas funções elas se dividem em 3. Função informativa, função expressiva e a função
diretiva. A primeira delas é o uso informativo ou a função informativa. São escritos que trazem meramente informações. Não se trata de um mandamento, mas são informações. Nós podemos ver isso muito nos livros de Números, na história dos reis do Antigo Testamento. Os textos estão trazendo ali informações. Tá? Então nós precisamos tomar muita atenção na hora de estudar um texto, a sua perícope, e ver se realmente esse texto ele é informativo, se ele está nos trazendo uma informação. Segundo, uso expressivo. A própria palavra já está nos declarando o significado, expressar algo. São textos que expressam sentimentos, que exprimem emoções do autor. E nós vemos muito isso no livro dos Salmos, por exemplo. Várias emoções ali são colocadas pelos escritores dos Salmos. Temos como exemplo, quando o autor diz assim: por que está abatida, ó minha alma, e por que você se debate dentro de mim? O autor ele está exprimindo um sentimento, ele estava angustiado, a sua alma estava se debatendo, ele estava com um sentimento de perturbação, e ele então coloca. Esse é um escrito expressivo, ou uma linguagem expressiva. E, em último lugar, nós temos a função diretiva. A linguagem diretiva ela é empregada sempre que pretende causar uma ação ou impedi-la. Significa que são ordenanças, que são mandamentos. E o que nós podemos aqui tomar como maior exemplo disso são os 10 mandamentos. São textos que trazem uma função diretiva, mostrando aquilo que se deve fazer. É importante tomar muito cuidado na interpretação dessas 3 funções da linguagem, para não cairmos também em erros. Não é porque um texto é diretivo que nós temos que aplicá-lo de uma maneira literal em nossa vida. Entra muito aqui a questão de sabedoria, de bom senso, para você poder interpretar da maneira correta. Espero que esta aula ela tenha ficado clara para você, e que Deus possa abençoar a sua vida, e que você tenha esse cuidado sempre ao analisar, ao interpretar e ao ler os vários textos bíblicos que a palavra do Senhor nos apresenta. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.